Se você ainda acha que caminhar é suficiente para recuperar a força das pernas depois dos 50, sinto te dizer, mas te enganaram bonito, porque a real é que muita gente percebe as pernas afinando, o joelho reclamando cada vez mais e aquele velho equilíbrio indo embora. E tudo o que escutam como solução é: ah, é só caminhar mais, faz seus 10.000 passos por dia. Só que isso, na prática, não resolve. E eu vou te mostrar o porquê. Com o passar do tempo, nosso corpo começa a dar sinais. Primeiro é uma leve fraqueza. Depois, tropeços bobos. Aí vêm as quedas. E quando você vê, perdeu a confiança até para subir um simples lance de escada. Parece exagero? Não é. Porque enquanto muita gente ignora esses sinais, o risco só aumenta. E tem médico que já resume isso de forma brutal. A morte começa pelas pernas. Mas calma, porque a boa notícia é que existe um caminho direto, eficaz e acessível para recuperar a força das pernas, sem precisar pisar numa academia. E não envolve nenhum equipamento caro ou milagre da moda. Tô falando de exercícios simples, certeiros e que ativam exatamente os músculos que mais enfraquecem depois dos 50. Coxas, glúteos, panturrilhas e os músculos estabilizadores. Neste vídeo, você vai conhecer os 5 exercícios fundamentais para recuperar sua força e estabilidade, sem sair de casa. E mais, vou te mostrar como fazer cada um de forma segura e eficiente, com orientações passo a passo. E ainda tem um bônus poderoso no final, junto com uma dica que menos de 1% das pessoas acima dos 50 conhece, mas que pode acelerar sua recuperação de forma impressionante. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Exercício 1. Panturrilha em pé. Você já percebeu como as pessoas só lembram da panturrilha quando ela começa a doer ou quando trava naquela cãibra braba? E mesmo assim, pouca gente dá atenção a ela na hora de treinar. A maioria finge que ela nem existe. Mas se você tem mais de 50 anos, ignorar essa musculatura é o mesmo que deixar a fundação da sua casa cheia de rachaduras. A panturrilha é pequena no tamanho, mas gigante na função. Ela te ajuda a andar, correr, subir escadas e, o mais importante, te impede de cair. Parece exagero, mas não é. Cada passo que você dá depende dessa musculatura para estabilizar o tornozelo e manter o eixo do seu corpo firme. E quando ela começa a enfraquecer, tudo ao redor sofre. O equilíbrio some, os joelhos compensam, a coluna reclama. E o pior é que, com o passar dos anos, a gente simplesmente para de usá-la da forma certa. A vida moderna nos rouba a movimentação natural. Você passa mais tempo sentado do que em pé, e quando caminha, geralmente é em terreno plano, sem desafio, sem estímulo real. Resultado? A panturrilha desativa. E aí começam os inchaços, as dores e até a dificuldade em manter o sangue circulando bem. Porque sim, ela também ajuda nisso. Não é à toa que chamam essa musculatura de segundo coração. Toda vez que ela se contrai durante a caminhada, ajuda o sangue a subir de volta para o coração, combatendo a gravidade. Se essa bomba natural perde força, você começa a ter problemas que, à primeira vista, parecem circulatórios, mas têm origem muscular. E isso vale para homens e mulheres. Agora vamos ao que interessa: a execução. Fica em pé com os pés paralelos, alinhados na largura dos ombros. Use uma parede ou cadeira como apoio se precisar. Mantenha a postura ereta, abdômen levemente contraído e olhe para frente. Suba na ponta dos pés o máximo que conseguir, como se quisesse alcançar algo no alto. Segura por 2 segundos no topo. E aqui está o pulo do gato. E depois, desça devagar até os calcanhares tocarem o chão. Nada de pressa. O que ativa de verdade a musculatura
É o controle do movimento e a amplitude completa. Não adianta fazer 10 repetições mal feitas. Melhor 3 bem executadas. Você deve sentir um leve estiramento quando os calcanhares descem e uma contração firme lá em cima. E presta atenção, se você estiver balançando o corpo para frente e para trás, é porque está usando impulso, não músculo. Corrige isso. Comece com 2 séries de 10 repetições, com 1 minuto de descanso entre elas. Quando sentir mais firmeza, evolua para 3 séries de 15. E mais para frente, quando esse exercício parecer fácil demais, tenta fazer com uma perna só, sempre segurando em algum apoio, claro. Isso vai acionar não só a panturrilha, como também o core e os músculos de equilíbrio. A sensação depois é curiosa. Uma mistura de leve ardência com uma firmeza diferente ao caminhar. Como se as pernas lembrassem o caminho certo de novo. E isso é só o começo. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Exercício 2. Agachamento búlgaro. Se tem um exercício que separa quem só faz movimento de quem realmente trabalha os músculos, é o agachamento búlgaro. Ele é desafiador, sim, mas é justamente por isso que entrega resultados fora da curva, principalmente para quem já passou dos 50 e precisa corrigir desequilíbrios que se acumulam com o tempo. O grande trunfo aqui é simples. Você trabalha uma perna de cada vez. E por mais óbvio que isso pareça, a maioria das pessoas passa a vida toda treinando as pernas de forma simultânea. No leg press, no agachamento tradicional, nas máquinas. Só que o corpo humano não funciona assim. No dia a dia, você sobe um degrau por vez. Anda um passo por vez. Sobe na escada com uma perna de cada vez. Então, por que não treinar desse jeito? O agachamento búlgaro expõe e corrige aquele problema que ninguém gosta de admitir. Uma perna sempre acaba fazendo mais força que a outra. Quando isso acontece, você sobrecarrega um lado do corpo e vai somando microlesões, dores no joelho, desequilíbrio na caminhada. Aos poucos, isso mina sua estabilidade e a confiança de se mover com liberdade. Mas não é só isso. Esse exercício também ativa os músculos estabilizadores do quadril e do joelho, que são os verdadeiros freios de emergência do corpo. Eles que evitam que você caia ao tropeçar, que você torça o joelho num movimento bobo. Inclusive, estudos mostram que pessoas que fazem esse tipo de exercício regularmente têm 40% menos dor ao subir escadas. E isso é um divisor de águas. A execução exige atenção, mas não é complicada. Fique em pé a um passo de distância de um sofá, banco ou cadeira firme. Apoie o peito do pé de trás nesse suporte, mantendo a outra perna à frente, firme no chão. O truque aqui é descer controlando, como se você estivesse fazendo um agachamento com uma só perna. Seu tronco deve ficar ereto, como se você estivesse orgulhoso do próprio peito. O joelho da frente deve dobrar até formar um ângulo de 90 graus, sem ultrapassar a linha dos dedos do pé. Seu peso precisa ficar no calcanhar da perna da frente, não na ponta do pé, nem na perna de trás. Essa perna de trás é só um ponto de apoio e não deve carregar o corpo. E sim, no começo vai parecer estranho, talvez até desequilibrado, mas é só o corpo reaprendendo o que é controle e estabilidade. Comece com 2 séries de 8 repetições para cada lado, com 90 segundos de descanso. Depois, vá evoluindo até 3 séries de 12. Se quiser aumentar a intensidade depois de algumas semanas, segura 2 pacotes de arroz, 2 garrafas de água ou qualquer peso leve nas mãos. O mais importante é manter o movimento limpo, com boa postura. E se no dia seguinte sentir os glúteos e as coxas mais vivos, saiba que isso é sinal de que você acordou músculos que estavam dormindo há tempos. E falando em músculos que estavam dormindo, o próximo exercício ativa uma cadeia inteira que quase ninguém trabalha direito, mas que muda completamente o jogo quando se trata de saúde e longevidade. Exercício 3. Marcha estacionária. Esse aqui parece fácil, mas não se engane. A marcha estacionária
É um dos exercícios mais poderosos para quem precisa recuperar o fôlego, a coordenação e a resistência das pernas depois dos 50. E o melhor, pode ser feito literalmente em qualquer canto da casa, até na sala enquanto assiste TV. Você já deve ter reparado como subir uma escada, atravessar uma rua ou até caminhar num shopping cheio ficou mais cansativo nos últimos anos. E isso não é falta de vontade. É perda de capacidade aeróbica, de força e de mobilidade. E tudo isso pode e deve ser recuperado. E a marcha estacionária é um ponto de partida brilhante, porque ativa tudo ao mesmo tempo. Pernas, glúteos, abdômen, respiração e equilíbrio. É o tipo de exercício que acorda o corpo e faz o sangue circular de verdade. Você aumenta a frequência cardíaca, melhora a circulação, estimula os músculos da perna inteira e ainda trabalha a mente, porque o movimento coordenado exige atenção e foco. Não à toa, ele é usado até mesmo na reabilitação de idosos que passaram por cirurgias. É simples, mas é funcional. A postura é chave aqui. Fique em pé com os pés na largura dos ombros, abdômen levemente contraído e coluna ereta. Você vai levantar um joelho até a altura do quadril, ou o mais alto que conseguir com conforto, e alternar com a outra perna num ritmo constante, como se estivesse marchando no lugar. Os braços podem se mover naturalmente, ou acompanhar o movimento para aumentar a intensidade. Mas aqui vai o segredo. Não vale fazer correndo e descoordenado. O controle do movimento é o que transforma um simples andar parado num exercício completo. Nada de olhar para baixo, tensionar os ombros ou deixar o tronco balançar demais. Mantenha o foco na estabilidade do core e no movimento consciente das pernas. Comece com 3 séries de 30 segundos a 1 minuto, com 30 a 60 segundos de descanso entre elas. E vá aumentando o tempo conforme sentir mais segurança e fôlego. Você pode praticar essa marcha de 3 a 5 vezes por semana. E se quiser dar um passo além, levanta os braços enquanto marcha, coloca um pezinho leve no tornozelo ou combina com outro exercício, como o que vem a seguir. E o mais incrível é que, além de fortalecer o corpo, a marcha estacionária melhora o humor. Isso porque ela estimula a liberação de endorfinas, os famosos hormônios do bem-estar. Então, se você quer mais disposição, menos cansaço e pernas mais confiantes, essa é a sua nova aliada. Mas agora, a gente vai ativar uma região que a maioria esquece. Até sentir dor na lombar ou nos quadris. E é aí que a transformação real começa. Exercício 4. Ponte isométrica de glúteo. Se você sente que sua lombar anda sobrecarregada, que subir escadas virou um esforço maior do que antes, ou que o bumbum parece ter desligado, essa parte aqui vai te abrir os olhos. Porque a ponte isométrica de glúteo é um dos exercícios mais subestimados e, ao mesmo tempo, mais potentes para quem passou dos 50 e quer recuperar força e estabilidade de verdade. Quando a gente passa muito tempo sentado, algo perigoso acontece. Os glúteos começam a desligar. Eles simplesmente perdem a função, enfraquecem e deixam a lombar e os quadris fazerem o trabalho pesado sozinhos. Resultado? Dores, má postura e risco elevado de lesões. E não importa se você já malhou bastante no passado. Se os glúteos não estão sendo ativados agora, o corpo inteiro paga o preço. A ponte isométrica age direto nessa raiz do problema. Ela ensina seu corpo a usar os músculos certos, do jeito certo, no momento certo. E isso muda tudo. Fortalece os glúteos, sim, mas também protege sua coluna, melhora o alinhamento da pelve e traz de volta aquela firmeza na pisada, na postura e até na forma como você se levanta da cama. Para executar, é simples. Deite de costas num colchonete ou tapete firme. Dobre os joelhos, mantenha os pés afastados na largura do quadril e posicione os braços ao lado do corpo.
Agora, contraia os glúteos com força e eleve os quadris até formar uma linha reta entre os ombros e os joelhos. Segure lá em cima. E aqui vai o truque. Imagina que você está segurando uma moeda entre os glúteos. É esse nível de contração que você quer. A respiração precisa ser calma, controlada. Nada de prender o ar. E atenção à lombar. Não é para empinar e criar um arco exagerado. A ideia é manter a linha do corpo alinhada, firme, sem sobrecarregar a coluna. Os calcanhares são o seu ponto de força. É neles que você vai pressionar o chão para manter o quadril lá em cima. Se sentir que a lombar está levando o tranco, reinicia o movimento e foca mais nos glúteos. Comece com 5 repetições de 15 a 20 segundos cada, descansando 30 segundos entre elas. Com o tempo, aumente o tempo de contração para 30 segundos e depois até 60 se conseguir. E quando quiser levar o jogo para outro nível, faz a ponte com uma perna só. Isso ativa ainda mais os músculos estabilizadores e corrige assimetrias que quase todo mundo tem, mas ninguém percebe. Esse exercício sozinho já pode reduzir ou até eliminar dores crônicas nas costas. E mais, ajuda a preservar a saúde da próstata nos homens e do assoalho pélvico nas mulheres, graças ao aumento da circulação na região. Parece exagero, mas não é. Quando o centro do corpo está forte, tudo ao redor funciona melhor. Agora que a base e o centro do seu corpo já estão se reativando, chegou a hora de levar essa força para a prática. Porque o próximo exercício simula algo que você faz todos os dias e te prepara para enfrentar a vida com muito mais segurança. Exercício 5. Caminhada do fazendeiro. Esse é o tipo de exercício que parece bobo até você tentar. E quando tenta, percebe 2 coisas. 1, que o corpo está muito mais instável do que parecia. E 2, que isso aqui é exatamente o que você precisa para reconquistar segurança nos movimentos do dia a dia. A caminhada do fazendeiro é funcional, intensa e essencial depois dos 50. Pensa bem, quantas vezes no seu dia você carrega sacolas, levanta objetos, segura algo com uma das mãos enquanto caminha? Agora imagina fortalecer esse movimento. É exatamente o que esse exercício faz. Ele ativa o corpo inteiro de forma integrada, especialmente o abdômen, o core profundo, os ombros, os braços e, claro, as pernas. O segredo está na assimetria. Você vai carregar um peso em cada mão, como se estivesse andando com 2 baldes de água, e manter o corpo o mais alinhado e firme possível. Isso gera uma tensão controlada no centro do corpo que força os músculos estabilizadores a trabalharem o tempo todo. O resultado? Mais equilíbrio, mais coordenação e uma melhora absurda na capacidade de reagir a desequilíbrios e evitar quedas. Além disso, essa caminhada fortalece as mãos e os antebraços, algo que muita gente negligencia. Mas a força da pegada é um dos principais indicadores de longevidade em pessoas acima dos 50. Isso mesmo. Quem tem uma pegada forte tem mais chances de manter a independência, abrir potes, segurar corrimão, carregar o neto no colo e viver com autonomia por muito mais tempo. Para começar, pegue 2 objetos de peso igual. Pode ser 2 garrafas de água, 2 pacotes de arroz ou qualquer coisa firme. Segure um em cada mão, braços estendidos ao lado do corpo e caminhe em linha reta. Ombros alinhados, abdômen contraído, olhar à frente. A ideia é andar com controle, como se estivesse equilibrando um livro na cabeça. Nada de se inclinar para os lados ou curvar os ombros para frente. Faça 3 voltas de 20 passos para frente e 20 de volta. Com o tempo, você pode aumentar para 30 passos ou mais e ir usando objetos mais pesados. O importante é manter a postura impecável. Isso vale mais do que qualquer carga. E quando você perceber que consegue caminhar firme, com o corpo alinhado e sem balançar para os lados, vai entender o poder que esse exercício tem. E sabe o que é mais incrível? Essa força e esse controle que você constrói aqui se traduzem diretamente para a sua vida real.
Você vai sentir mais confiança para caminhar no centro da cidade, para se abaixar e levantar com segurança, para enfrentar escadas ou ladeiras com estabilidade. Isso é liberdade. Mas ainda tem mais. Porque tem um exercício bônus, que é um verdadeiro porto seguro nos dias em que o corpo não colabora tanto e que pode ser seu melhor amigo nessa jornada. Exercício bônus: agachamento na parede. Nem todo dia a gente acorda com disposição total. E nem todo o corpo está pronto para agachar livremente sem sentir desconforto. Por isso, esse exercício bônus é um verdadeiro trunfo. O agachamento na parede. Seguro, estável, acessível e ainda assim extremamente eficaz para fortalecer coxas, glúteos e o centro do corpo com controle total. Sabe aquele medo de forçar o joelho? De fazer um movimento errado e travar a lombar? Aqui, isso simplesmente não acontece. Porque o apoio da parede cria uma base firme, que impede você de compensar com as articulações erradas. E, ao mesmo tempo, exige da musculatura exatamente o que ela precisa para se reativar: resistência, estabilidade e tempo sob tensão. Esse exercício é especialmente valioso para quem está começando agora a cuidar do corpo com mais atenção, ou para quem passou por alguma lesão, cirurgia ou ficou um tempo parado. Ele devolve a confiança nos movimentos, ensina seu corpo a travar a posição certa e ainda trabalha a musculatura de forma isométrica, o que é ideal para aumentar a resistência muscular, algo que a gente perde naturalmente depois dos 50. A execução é simples. Encoste as costas numa parede lisa, com os pés afastados cerca de 30 centímetros dela e na largura dos ombros. Agora, deslize lentamente para baixo até seus joelhos ficarem dobrados num ângulo de 90 graus, como se estivesse sentado numa cadeira invisível. Mantenha os braços ao lado do corpo ou estendidos à frente e segure essa posição. O segredo aqui é o controle. Não deixe o quadril subir mais do que os joelhos. Mantenha a lombar colada na parede. E o peso do corpo deve estar nos calcanhares, não nos dedos dos pés. Respiração controlada, abdômen levemente contraído e foco no que está sendo ativado. Coxas e glúteos segurando tudo no lugar. Comece com 20 a 30 segundos e vá aumentando até 60. Muita gente sente um leve tremor nas pernas no começo, e isso é ótimo. É o músculo acordando, retomando a função que ficou adormecida por anos. Com a prática, você vai perceber que coisas simples do dia a dia, como levantar do sofá ou subir escadas, começam a parecer mais fáceis, mais firmes, mais sob controle. Esse exercício é o tipo de ferramenta que você pode usar para sempre. Nos dias de mais dor, nos dias de mais cansaço, ou quando quiser manter o ritmo mesmo sem sair de casa. Ele exige zero equipamento, ocupa zero espaço e entrega 100% de resultado quando feito com consistência. E agora que você conheceu todos os exercícios fundamentais para fortalecer suas pernas e recuperar sua força depois dos 50, chegou o momento de revelar uma estratégia a mais. Um reforço inteligente que pode acelerar seus resultados e devolver a energia muscular que o tempo levou. Você acabou de conhecer um caminho real, seguro e eficiente para recuperar a força das pernas, mesmo depois dos 50. Mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com esse conhecimento? Porque de nada adianta saber o que funciona se você não aplicar. Cada exercício que a gente viu aqui não é só um movimento, é uma forma de mandar um recado para o seu corpo. Eu ainda estou aqui, eu ainda quero mais, eu ainda posso me fortalecer. E pode acreditar, ele responde. Talvez você esteja se sentindo travado, inseguro, cansado de tentar e não ver resultado. Mas tudo muda quando você entende que não precisa começar perfeito. Precisa só começar com consistência. Um passo de cada vez. Um exercício por vez. E, de preferência,
com os que você aprendeu aqui hoje. Agora, se você realmente quer acelerar sua recuperação, reconstruir massa muscular com mais facilidade e ainda dar um gás no seu raciocínio e disposição, tem um elemento que não pode ser ignorado: a creatina. Esquece aquela ideia de que é suplemento de maromba. A ciência já provou que ela é um dos poucos compostos que fazem real diferença após os 50. Isso porque, com o passar dos anos, a produção natural de creatina no nosso corpo despenca. E com isso, você perde força, resistência e até clareza mental. Só que ao suplementar corretamente, com 3 a 5 gramas por dia, junto de uma refeição, você reativa essa reserva de energia dentro do músculo e começa a perceber mudanças reais. Mais força nas pernas, mais energia para o treino e até menos dor muscular. E se ainda tinha medo de que creatina fizesse mal aos rins, pode ficar tranquilo. Diversos estudos já mostraram que não há risco para pessoas saudáveis. Pelo contrário, os benefícios vão desde a melhora no controle glicêmico até efeitos positivos na saúde cerebral. Se quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo completo aqui no canal só sobre os benefícios da creatina para quem passou dos 50. Assiste depois desse aqui. Você vai se surpreender. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você conhece alguém que precisa fortalecer as pernas, manda esse vídeo agora mesmo. A informação certa pode mudar a vida de alguém. E você pode ser o motivo dessa virada.